festa de São Sebastião desse ano tem como tema o texto tirado do livro do profeta Isaías: serás libertado pelo direito e a justiça, que é o lema da nossa campanha da fraternidade desse ano, onde nós vamos ter a oportunidade de, na quaresma, refletirmos sobre o tema fraternidade e políticas públicas. E a quaresma ainda não chegou, mas chegou São Sebastião, e a figura dele, mesmo que tão distante de nós no sentido da história, né, porque ele é um mártir dos primeiros séculos do cristianismo, São Sebastião, a pessoa que ele foi, a nossa devoção, a nossa fé em Jesus, como ele teve, faz com que nós nos reunamos mais uma vez aqui para, juntos, por essa ocasião, por esse fato, né, da tradição da gente, da nossa devoção aos nossos santos e a esse mártir, a gente, no contexto também de quem está ainda celebrando a Epifania, a oitava da Epifania, a gente escuta essa palavra aí de Deus, São João nos comunicando, através do texto da primeira leitura, quem é Jesus para nós, né? Que Jesus, ele é aquele que nos comunica a vida, que nos dá a vida. No finalzinho do texto diz isso. E que não tem Jesus, quem não tem um Filho de Deus, não tem a vida. E que a vida que Jesus comunica para a gente é a vida eterna. E o Evangelho, nós vemos Jesus, o Filho de Deus, traduzindo para a gente o que significa a vida eterna, né? O que significa para o nosso Mestre e Senhor, que nós seguimos, que São Sebastião seguiu no tempo dele, e que derramou o sangue dele por seguir a Jesus. Buscamos no texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, a gente entender o que é seguir o Filho que comunica a vida. E, pois, aí está uma ocasião. A ocasião é que Jesus está numa cidade, São Lucas fala para a gente, nessa cidade tem de tudo, né? Tem um homem que é doente, tem um homem que tem uma enfermidade, e essa enfermidade o faz com que ele fique separado dos demais, ele não pode relacionar-se com os outros, porque ter lepra é ser contagioso e, portanto, é preciso sair do convívio social, é preciso sair do convívio das pessoas, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, das coisas do cotidiano normal da vida. Tudo isso a pessoa é arrancada. E existe ainda a lei religiosa que faz com que essa pessoa sinta-se ainda mais desamparada, porque a própria lei religiosa diz que o leproso precisa ser separado, né? Digamos que isso aí é levado de uma forma meio sem levar em consideração a misericórdia a alto grau, né? Então vamos pensar nós no lugar do leproso. A gente sem a nossa família, sem o convívio social de todos os dias, sem a gente poder sermos relegados a uma segunda classe, a uma coisa, a um não aceito, a um não querido, porque eu estou passando um mal que eu tenho, eu sou em potencial alguém que posso contagiar os outros. Então, não interessa muito como é a minha doença, em que estágio é que ela está, mas o importante é que eu seja um separado. Isso deve me causar uma solidão muito grande, né? Isso deve me causar uma dor muito grande, uma revolta muito grande, talvez até com Deus e com essa religião que diz para mim que eu não posso estar com os demais, que eu preciso, inclusive, ficar bem curado
para que a religião mesma ateste que eu já posso conviver novamente com os outros. Bom, e aqui nós encontramos Jesus nos ensinando a vida eterna no meio de nós, o Filho de Deus, o Filho que dá a vida, como diz São João. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. O Filho que é a cara do Pai, que é a revelação do Pai, que é o Pai entre nós, que é o Pai no nosso corpo, que é Deus andando no meio de nós com a nossa humanidade. Esse Filho, ele quebra todos os protocolos, né? E o primeiro protocolo que o Filho quebra, porque o outro, na sua infelicidade, grita, né, de dor e pede socorro, esse Filho vai e toca. Esse Filho que tem a vida eterna toca nesse homem que ninguém pode tocar, porque ele é impuro, né? Porque além do possível eventual contágio, ele é impuro também. Falando na linguagem religiosa, ele é um impuro para a lei religiosa. Ele não pode estar, então, onde estão as pessoas? Nem Deus, né? Nem de Deus ele pode ter alento, porque ele é impuro religiosamente. Aí vem Deus, que anda como a gente anda, que fala como a gente fala, que tem um coração como a gente tem, e resgata esse homem tocando nele. Ele quebra a lei religiosa, né? Ele tem essa autonomia de quem tem a vida para dar, de ultrapassar as leis, inclusive religiosas, que nós canonizamos, né? Damos esse sentido religioso, mas que não está conforme Deus, não está conforme a misericórdia de Deus, não está conforme a palavra, né? Lá no seu local mais genuíno. É uma palavra que parece que foi apropriada por outras pessoas, porque nunca tiveram doença, porque nunca passaram mal na vida. Então, acabam fazendo Deus dizer coisas que Deus talvez nunca disse. E Deus nunca falou que a gente não seja misericordioso, que a gente não seja amoroso, porque, inclusive, a palavra de Deus fala o tempo inteiro que Ele nos ama, que Ele nos quer, que Ele nos resgata, que nós somos dEle. Então, como é que um filho dEle, se está numa situação tão de extrema necessidade, como é que ele não vai olhar para esse filho e ele não vai tocar esse filho? Então, essa lição da eternidade, do Filho que nos dá a vida eterna, é preciso a gente reaprender, né, na nossa vida, no nosso tempo, onde exatamente as injustiças, elas são tão prementes, né, elas acontecem a todo momento, quase como uma coisa normal. É praticamente normal a injustiça. É praticamente normal você não ser respeitado nos seus direitos, na sua dignidade. Parece que é até um favor grande que se faz a gente, né? Que somos cidadãos, se a gente vai botar o pé no chão a partir dessa leitura, parece que é um privilégio ser cidadão de alguns, né? E ficou, como eu disse, realmente algo normal não ter direito, ser injustiçado. Em toda parte, assim, de forma indiscriminada, nós encontramos portas se fechando, a sua necessidade, que é inclusive garantida por leis, ela sendo negada, de várias formas. É só nós pensarmos em determinadas, por exemplo, num pequeno aspecto, como é o da saúde, que o texto hoje traz para a gente, né? Esse homem sem saúde no tempo de Jesus. E nós, sem saúde no nosso tempo. Imagine a gente sem saúde no nosso tempo, o que acontece conosco, né, gente? A gente, se nós experimentamos não termos saúde, e se nós não temos as condições econômicas que possam nos garantir
uma consulta médica, uma vaga no hospital, nós entendemos talvez muito bem o que esse homem aqui do Evangelho passou. Quando você é levado de um lado para o outro, quando você é cuidado só mais ou menos, quando você não é respeitado, quando você não é tido em conta. Às vezes até numa casa de saúde, no hospital, nos lugares onde nós somos levados, porque se não tem um espaço no hospital da nossa cidade, né, nós somos logo enviados para a capital, e quando chegamos lá, nós sabemos para onde é que nós vamos. Quais são os lugares que nós percorremos e onde é que nós ficamos, nos corredores, né? Talvez se a gente tiver uma amizade, uma entrada, sei lá, na base do deu jeitinho, molhando a mão aqui e acolá, nós vamos ser desrespeitados. A vida a vida eterna nos é negada. A vida que Deus nos concedeu, a vida que nós precisamos preservar, a vida que nós precisamos cuidar, ela fica truncada, ela fica machucada, ela fica aguardando da nossa parte um clamor, um grito. E que às vezes muitos de nós, exatamente por tanta humilhação, às vezes não temos mais nem força para gritar. Mas que nosso Senhor, Ele possa nos ajudar a gente entender isso, né? Essa palavra que São Sebastião ouviu também no tempo dele, né? E que fez dele um homem que era comum como nós. Ele tinha a vida dele, a família dele, não temos talvez muitos dados sobre a vida de São Sebastião, é pouca coisa que a gente tem a respeito dele, né? Perdeu-se na história, no tempo a história de São Sebastião. Algumas coisas nós sabemos, mas ele era um soldado, diz a história, né? A legenda dos santos. E essa fé em Jesus, essa prática de viver o ensinamento de Jesus, de viver como Jesus viveu, é que leva a ele e a tantos outros cristãos a serem martirizados, né? Levaram o seguimento de Jesus até as últimas consequências. E nós, assim, a exemplo deles, temos que ter essa coragem que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho, da gente, algumas vezes, sairmos de acharmos que a vida é assim, de uma forma já conformados, né? Porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e darmos um grito de revolta, como o leproso, e darmos o grito também de ultrapassarmos legalismos, que não têm a marca da misericórdia do Deus da Sagrada Escritura. E aí a gente propor outra maneira de interpretar a lei, né? É o que Jesus Cristo faz. Jesus, ele não se rebela simplesmente com a lei. Tanto que Jesus disse para o leproso, você está curado, eu quero que você seja curado, mas vá fazer o que está prescrito na lei. Jesus não mandou o leproso se rebelar contra as leis do tempo dele, nem as leis religiosas do tempo dele. Mas a lei, ela precisa ser reinterpretada. E ela tem que ser sempre interpretada à luz dessa fé que nós temos, né? Na fé que nós temos no Senhor da vida. E aí o Senhor da vida, ele faz com que a gente leia a Escritura sempre nesse viés, sempre com essa iluminação. Jesus é o Senhor da vida. Então, onde não há vida, onde a vida está sofrendo, onde a vida está sendo... O jogo da vida está perdendo, né, para o jogo da morte, para o jogo do mal, para o jogo da crueldade. Então, nós temos a obrigação de pessoas de fé para interpretarmos, então, de uma outra forma, de darmos um espírito novo à letra das leis. Porque, como nós sabemos, leis são muitas as que existem, mas as leis que existem e que são para o bem comum, elas precisam o tempo inteiro da nossa atenção, para que realmente elas possam ter força de lei
e serem cumpridas em benefício de todas as pessoas, sobretudo daqueles por quem Jesus também, como nós vemos no Evangelho, é claro, Jesus se põe ao lado de quem sofre, porque é do lado dos que sofrem que nós temos que, em primeiro lugar, acudir. Jesus nos ama a todos, né? Deus nos ama a todos, seja quem for, seja qual for a nossa condição social, mas Jesus mostra pelo Evangelho e pela situação de quem sofre, que nós temos que socorrer, é claro, está na cara, de quem está sofrendo, né? Quem está se afogando é aquele, a gente não vai te botar para dentro do barco, aquele que sabe nadar primeiro. A gente tem que botar para dentro do barco para salvar aquele que não sabe nadar e que já está se afogando. Essa é a lei, né? Essa é a regra. Primeiro o indefeso. Primeiro o que está sofrendo. Depois todo mundo. Porque no coração de Deus tem lugar para todo mundo. E se a gente pratica, né? Se a gente permite que Deus, através das ações da gente, sejamos libertados exatamente através da justiça de direito, a gente entendeu o que foi a vida de São Sebastião, a gente entendeu o que Jesus Cristo realizou aqui nesse Evangelho, né? Como Jesus Cristo também, ele nos ensina a rezar. O Evangelho de hoje termina, Jesus, depois de fazer essa cura, de purificar esse homem, né, de salvar essa vida, Jesus manda ele se calar, porque Jesus não quer esse tipo de fama fácil, não é? Para ele se tornar um sujeito que faz milagres maravilhosos. Jesus quer resgatar as pessoas e ensinar isso a elas, né? E esse ensinamento o leproso deve ter guardado no coração. Mas Jesus vai rezar exatamente para se fortalecer em Deus, para permanecer fiel a esse jeito de Deus ser, quando ele também toma o corpo de um ser humano. Quando Deus toma um corpo de um ser humano, esse Deus, ele é um Deus que tem que procurar sempre os desvalidos da vida, os mais necessitados, os mais precisados, aqueles que são mais relegados. Então Jesus é assim, o coração de Jesus é assim, o nosso coração é chamado a ser assim. O coração de Sebastião, dos mártires também, que entregaram o sangue por Jesus Cristo, foram corações assim, né? Amorosos, misericordiosos. Pois que essa festa, mais uma que Deus nos dá a graça de viver, de celebrarmos, festa de São Sebastião, possa, com a escuta do Evangelho, deixar uma frase lá no nosso coração para a gente viver quando voltarmos para a nossa casa. E talvez uma das frases da palavra de Deus que hoje a gente pode levar essa, né? Quem tem o filho tem a vida. Para ser o teste da gente, será que eu sou do lado da vida? Será que eu tenho a vida mesmo? Será que eu busco a vida? Eu cuido da vida? Porque a vida foi feita por Deus, então se Deus ama a vida, eu tenho que amar também? Então essa frase, né, de Jesus dizendo assim, eu posso, eu quero, eu vou fazer alguma coisa por você, eu toco em você e eu quero que você se cure. E depois vai rezar para se recarregar de Deus, para se encher de Deus, para ser misericórdia de Deus na vida das pessoas. Então a gente está aqui rezando, a gente está se recarregando de Deus por meio de São Sebastião, para a gente voltar para casa e a gente cuidar dos nossos irmãozinhos, todos, né, da nossa casa, da nossa rua, mas sobretudo aqueles que mais precisarem da gente. Aqueles que já receberam o estigma, o rótulo de não prestarem, de não servirem, de ser doido, de ser isso, de ser feio, de ser aquilo. Esses rótulos que a gente vai botando nas pessoas, né, por causa da maldade do nosso coração. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.